Veja bem, João é enfático na sua escrita acerca da sua observação pessoal do que levou Jesus a entrar em Samaria. Qualquer judeu que fosse fazer aquela viagem, obrigatoriamente, praticamente, a faria em 6 dias. Qualquer outro judeu a faria em 6 dias. Por quê? Você viu na hora que ela respondeu Jesus dizendo assim, ó: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. E aí entre parênteses João vai escrever: porque os judeus não se dão com os... Então vamos lá, são os samaritanos que não se dão com os judeus? Não, são os judeus que não se dão com os samaritanos. Então, em razão disso, todas as vezes que um judeu saía da Judéia e queria chegar na Galileia, as montanhas que cercam Samaria ficavam bem no meio do caminho. Então, a Judéia está aqui nessa caixa de retorno, a Galileia está ali naquela outra caixa de retorno, e essa mesa aqui é quem? Samaria. Dentro de uma geografia lógica, ocorria o seguinte: o judeu vai sair aqui da Judéia para ir lá na Galileia, ele vai dar toda uma volta em Samaria para não ter que topar com nenhum samaritano, porque judeus não se dão com os... Só que esse não se dá não significa antipatia. Esse não se dá é asco mesmo, é aversão, é nojo. Para o judeu, o samaritano não era considerado gente, raça humana, era considerado bicho. O termo cão, utilizado nesse contexto, não é o tipo de xingamento associado a bullying. É o tipo de xingamento onde dentro daquele contexto cultural tinha um peso muito grande. Era uma maneira de dizer: eu não te considero gente. Então essa era a pior ofensa verbal que um ser humano poderia fazer a outro naquela época e dentro daquele contexto. Então, para não ter que topar com nenhum samaritano no meio do caminho, eles tinham que dar uma volta na montanha. Aqui está a montanha, deixa eu ver que você está comigo. Se você está comigo, que lugar é aquele ali? Que lugar é aquele ali? E ali? E Jesus queria chegar onde? Tem gente falando em Samaria. Jesus queria chegar onde? E no meio, bem no meio, quem estava? Região montanhosa. Então, para não ter que topar com nenhum samaritano, qualquer judeu dobra o período dessa viagem. E ao invés de fazer essa viagem em 3 dias, que seria o cronograma ideal, passando pelo meio da província de Sicar, essa pessoa acaba tendo que dobrar a viagem e fazer a viagem em 6 dias. Porque ela acabava tendo que levar mais bagagem, mais coisas, tudo para não topar com nenhum samaritano. Um judeu convicto não vai comprar água com samaritano, não vai comprar comida com samaritano. Então vamos lá, a mala que a gente arruma para fazer uma viagem de 3 dias é uma, sim ou não? E a mala para fazer uma viagem de 6 dias é outra, sim ou não? Quem lembra de Jesus contando da parábola do bom samaritano? Alguém lembra? Ele fala dentro daquela narrativa, e não é à toa, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, historicamente falando, de certa maneira Jesus está fazendo alusão àquilo que acontecia na travessia entre Judeia e Galileia. Porque por ignorar Samaria e não passar no meio do caminho e derrubar 3 dias da viagem, eles tinham que levar uma bagagem muito maior. Tinha que levar água, tinha que levar comida. Por quê? Porque eles não iriam estabelecer nenhum tipo de conduta comercial ou qualquer coisa que lhe facilitasse a viagem no meio. Então era 6 dias de viagem e com bagagem pesada. Diga assim após mim: mais longa e pesada. Então qualquer judeu dentro desse contexto fazia uma viagem para chegar ao destino mais longa e pesada. Fazia uma viagem para chegar ao destino mais longa e pesada. Como é que era a viagem? Como é que era a viagem? Por isso João vai escrever no seu texto, dizendo: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus vai utilizar uma rota que nenhum judeu utilizaria.
E a viagem, que naturalmente deveria durar 6 dias com qualquer um, com ele a princípio só deveria durar 3 dias. Porque tudo aquilo que estavam querendo ignorar no meio do caminho para chegarem na Galileia, Jesus não ignorou. Agora, ele fez isso muito alegre, ele fez isso muito feliz. De acordo com o relato de João, Jesus não está passando em Samaria com a mesma motivação que ele passava, por exemplo, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lá o texto vai dizer em João 11, se não me engano, que quando Jesus ia lá, o texto diz: e Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Então você vai ver que Jesus tinha afinidades pessoais com aquela família, independente de exercício ministerial, diferente da passagem dele por Samaria. Aqui João está percebendo que ele não está indo só por espontaneidade, mas ele está indo para cumprir um exercício ministerial. Ou seja, eu não estou indo só porque eu gosto, eu não estou indo só porque eu quero, eu estou indo para fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Levar salvação ao perdido, levar restauração ao pecador, promover uma saída para aqueles que atravessaram a porta do erro, a porta do pecado, mas não sabem como retornar. Jesus, diferente de qualquer judeu, não deixa o seu status pessoal atrapalhar a obra. Jesus não deixa o número de seguidores do seu Instagram prejudicarem a sua opinião sobre algo ou alguém. Jesus não deixa os seus contratos, o seu CNPJ impedir os seus princípios. O que você está dizendo, Camila? Estou dizendo que a prioridade de Jesus é fazer aquilo que precisa ser feito, independente do que vão dizer, independente do que vão achar. A coisa é tão séria, só para você entender, a coisa é tão séria que Jesus fala para os seus discípulos irem para a cidade comprar comida. Aí eu te pergunto, ele estava com fome? Não, o texto diz que ele estava cansado. E nem sempre ele apresentava esse mesmo nível de fome que nós temos. Tanto é que quando tentaram fazer ele ingerir uma comida fora de horário, ele disse: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. Jesus sempre prioriza o ministério e não as necessidades. Ele sempre prioriza a vontade do Pai e não a opinião alheia. Ele sempre prioriza o que Deus quer que ele faça e não o que as pessoas esperavam que ele fizesse. A verdade é que Jesus é a prova que, para cumprir com excelência um ministério, uma unção e a vontade de Deus, você vai involuntariamente frustrar muita gente. E ele não tinha preocupação com isso, porque importava lhe obedecer aquele que lhe chamou, ao ponto que ele mesmo vai dar testemunho de si próprio, dizendo: o Pai faz tudo o que eu peço. Mas por que ele faz isso? Porque eu sou filho? Não, o Pai faz tudo o que eu peço porque eu faço tudo o que lhe agrada. Então, quando ele precisava, o Pai chegava junto, porque Jesus é o tipo de homem que, ao cumprir o ministério na terra, não coloca afinidades acima da vontade de Deus, não coloca suas próprias vontades acima da vontade de Deus. Há nele a mesma alegria e o mesmo júbilo para visitar alguns amigos na região de Jerusalém, aldeias e cidades vizinhas? Não, não há. De acordo com o relato de João, parecia um tanto constrangedor aquilo que ele estava fazendo, mas mesmo assim ele fez. Primeira verdade que Deus está mandando eu liberar nessa noite sobre a nossa vida é: sabemos aonde estamos, sabemos aonde queremos chegar, mas muitas vezes terminamos espancados pelo meio do caminho, terminamos pesados demais para concluir a viagem, porque estamos dando mais atenção ao que os outros esperam de nós do que ao que Deus delegou para que nós fizéssemos. Começamos então a reclamar que a igreja é difícil, que ministério é difícil, que ter unção é difícil, que liderar departamento é difícil, que ser crente, cristão, seja lá o nome que você quer dar, é difícil. Mas por que é difícil? Não é tão difícil assim fazer o que Deus quer. O mais difícil é deixar de fazer o que os outros querem
querem que eu faça. Por quê? Porque eu quero ser aplaudido pelo povo. Ninguém aqui quer ser odiado, todo mundo aqui quer ser amado. Ninguém aqui quer saber que as pessoas estão te ridicularizando. O que a gente quer é ser ovacionado. Mas o que vai acontecer aqui? Até os mais chegados, Jesus vai dar para eles um outro rumo, para que eles não o impeçam ou o atrapalhem de fazer o que ele precisa fazer. E o que ele vai fazer? Conversar com uma mulher samaritana. E isso não era ético, isso não era culturalmente, dentro daquele contexto, uma formalidade aceitável. E aí que ele tirou temporariamente de perto dele até aqueles que mais amavam ele. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Muitas coisas que estão te impedindo de chegar no destino que você já sabe qual é. Não é a montanha, não, é dar ouvidos demais àqueles que te amam, porque os que te amam são da sua confiança. Não é inimigo que te influencia. Quem te influencia é quem dorme contigo. Quem te influencia é quem te ajuda. Quem te influencia é quem te apoia. Camila, o que você está dizendo? Você não está entendendo errado, não. É isso mesmo que você está entendendo. Significa que às vezes o nosso maior impedimento em fazer o que Deus quer que nós façamos não são os inimigos, é a preocupação de desagradar quem nos ama. Então a gente ouve eles acima da voz de Deus, obedece eles acima da voz de Deus. Agora, você não conhece a voz de Deus? Eu não conheço a voz de Deus? É claro que nós conhecemos, ou pelo menos estamos buscando conhecer a vontade de Deus. O que Jesus sabia? Que o destino era Galileia. O que ele sabia? Que Samaria estava no meio do caminho e ele tinha pouco tempo, porque a vida é um sopro. Olha para mim, Deus está usando a palavra dele nessa noite para dizer pra gente que não é cansaço, não é depressão, não é burnout que tem nos impedido de chegar no destino. Não é a obra de Deus, não é o que Deus mandou a gente fazer, é o que a gente deixa de fazer para agradar quem não manda, para agradar quem não garante, para agradar quem quer andar junto, mas não sustenta. Camila, eu não estou entendendo. Irmão, ame, ouça conselhos, permita-se ser aconselhado, mas não sobreponha nenhuma voz à direção que Deus te deu. Se Deus te deu uma direção que vai desagradar alguém, faça a vontade de Deus e não da expectativa humana. É uma palavra simples que Deus está entregando, mas ela nos dá uma direção e uma garantia de chegar no nosso destino. A expectativa que colocam sobre nós é mais pesada de exercer do que a direção que Deus deu. Eu vou falar de novo. A expectativa que as pessoas impõem sobre você, ela é maior do que as renúncias que você precisa fazer para obedecer o que Deus mandou. Porém, no paralelo da obediência, você prefere dizer que o que Deus pediu é mais difícil. Só que o que Deus pediu para fazer vai te dar graça para você exercer. O que Deus te pediu para fazer vai te dar garantia para você chegar onde Ele falou. O que Deus te pediu para fazer é algo cuja carga não vai impedir você de exercer o que Ele falou. Ele disse: aprendei de mim, eu sou manso e humilde, e troca essa carga, porque o meu jugo é leve. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Aí você diz: eu estou pesado por causa da igreja, eu estou pesado por causa do ministério, eu estou pesado porque Deus me chamou, eu estou pesado por causa do chamado. Chamado cansa, mas não pesa. Chamado é o cansaço mais realizador do mundo. A grande busca da vida não é não se cansar, mas é aprender a se cansar pelos motivos certos. Quando você se cansa pelos motivos certos, você dorme exausto e acorda motivado para fazer tudo de novo. Agora, viver a vida e gastar a vida inteira para atender a expectativa de quem está ao nosso redor, em detrimento daquilo que Deus nos falou,
mina de nós a energia, dobra a viagem e faz ela ficar, quem lembra? Longa. E se eu falar que já era para você ter chegado aonde você sabe que tinha que ter chegado? Ah, Camila, mas eu não cheguei por causa disso, por causa daquilo. Você não chegou, na maioria das vezes, eu não estou generalizando, mas na maioria das vezes não tem a ver com o tempo de Deus. É que na maioria das vezes usamos a nossa força, nossa energia, nossa reputação, nosso dinheiro para atender às nossas conveniências e não a vontade de Deus. Na maioria das vezes usamos a energia que Deus nos deu para exercer o propósito e usamos ela para fugir do propósito. Pegamos as pendências que aparecem no meio do caminho. Deixa eu ver se você ainda lembra. Ali, que terra é aquela? E essa ali? E aqui é quem? Vamos lá. Sai da Judeia para chegar na Galileia. De novo, quem está no meio? Quem não se dá? Os samaritanos que não se dão com os judeus, ou os judeus que não se dão com os samaritanos? Aí você diz, Camila, os dois não se dão. Não, mas os rejeitados aqui são os samaritanos. Tanto é que um judeu, se quiser, pisa em Samaria, mas um samaritano entra no templo em Jerusalém? Quando essa mulher confessa o pecado dela, ela deseja levar uma oferta para expiação desse pecado. Aí Jesus vai dizer assim para ela, tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo para ela? Você sabe que quem errou foram vocês. Você sabe que quem miscigenou a raça e perverteu a liturgia legítima e original de adoração foram vocês. Então quem está errado? Você está com medo de falar? Eu não estou dizendo que é certo tê-los chamados de cães, e nem que agora eles não estejam corretamente ofendidos. Mas quem começou tudo? Quem está vivendo a consequência do seu erro? Bora, quem? Os samaritanos. Os samaritanos. Então nós identificamos que essa geografia aqui, ó, Samaria é uma terra de errados. Meu destino é certo. Eu não quero ter que passar em um lugar onde tem pendências antigas por causa de erro que essa própria gente cometeu. Então todo judeu que ignora Samaria está mandando de certa maneira uma mensagem social. Qual? Problema é de... Só que um problema que aparece no meio do caminho do seu destino manda uma mensagem para você. De fato, você pode não se envolver por pensar assim, não fui eu que causei esse problema. Ou você pode fazer como fez Jesus, entender que não foi você que causou o problema, mas que você tem poder para... Foi Jesus que causou a guerra entre judeus e samaritanos? Não foi. Jesus tinha alguma coisa a ver diretamente com o problema que ocorreu entre judeus e samaritanos? Não tinha. A verdade é que há sobre nós o poder e a autoridade para, no nome de Jesus, resolver pendências que estão no meio do caminho que nos leva ao nosso destino. Mas preferirmos fazer como a maioria, ignorar. Só que Jesus nos reuniu aqui nessa noite para dizer, e se eu te disser que é ignorar que está minando sua força? Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Que é você sentir raiva do que fizeram, que está esgotando a sua autoridade para resolver o problema que não foi nem você que causou. Vou perguntar de novo, Jesus criou esse problema? Jesus criou esse problema? Então por que ele está passando lá? Porque ele vai resolver. Irmãos, eu não estou pregando para jardim de infância não.
Uma mensagem como essa é Deus dizendo que nós estamos prontos para alimento sólido. E sabe o que é que Ele está dizendo? Ei, volta aqui, presta atenção. E sabe o que é que Ele está dizendo para nós? Pare de fugir dos problemas. O teu ministério não é um ministério que foge, é um ministério que resolve. O teu testemunho não é de fuga, é de solução. Você não foge da quimioterapia, você vai fazer a quimioterapia cantando e louvando ao Senhor. Um crente convicto não foge da montanha, ele entra nela e começa a resolver o que está fora do lugar. Eu estou sentindo uma autoridade muito grande aqui. Deus vai empoderar homens e mulheres para entrarem em situações aonde alguém diz: não se mete não, deixa isso para lá. Eles que são assim ou assado, que se entendam. O problema é que nessa de deixa para lá, o departamento está quebrando, a igreja está rachando, a família está dividida. Cada hora o Natal tem que ser na casa de um, porque se o B tiver, o A não vai, e é todo mundo parente. Deus está dizendo: até quando tu vai deixar essa montanha esmagar tuas relações, esmagar tua vida emocional? Pois a partir de hoje tu vai entrar nessa montanha e vai deixar claro que o problema você não criou, mas que a unção para resolver está com você. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Keep it low, the vibe is strong. Tracks ahead, can't go wrong. September's calling, come along. Join the wave where you belong. September, follow the flow. Hit that leg, let the players grow. September, let the legends stay. Join us now, tell us the way. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Keep it low, the underground. Every beat pure and profound. September's heat, it's all around. Follow the fire, let's surround. Where you belong.
hypnotic, aggressive, defiant. Deep below the vibe is strong, tracks a hit, can't go wrong. So terror's calling, come along, join the wave where you belong. So terror, follow the flow, hypnotic, let the playlist grow. So terror, where the legends stay, try us now, don't miss the way. Feel the sound of underground, every beat pure and profound. So terror's heat, it's all around. Follow the fire, let it surround. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Rising beats take you higher, every track feels the fire. Separate sound, your one desire. Follow us now, light the wire. From the shadows, tracks emerge. Every artist on the verse of terror's flow. Feel the surge, follow and die, feel the urge. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. The terror's